queremos desde já mandar um forte abraço a todos os irmãos que nos acompanham no estudo que estamos fazendo à quarta-feira, estudo bíblico da carta aos Colossenses. Estamos quase a chegar ao fim desta carta, estamos no capítulo 4, quase a terminar, mas não quero deixar, portanto, de enviar um forte abraço a todos os irmãos que sei que estão espalhados pelos diversos cantos do mundo, mas por isso um forte abraço a todos em particular. E vamos então ler a carta aos Colossenses, o capítulo 4, para assim darmos início ao estudo bíblico. E diz assim a palavra do Senhor: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Preservarai a oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que têm grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola estiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e que a que veio de Laodiceia lede a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Então, vamos agora passar ao nosso irmão Alberto. Um forte abraço para ele. E depois, outro irmão que tenha algum pensamento para partilhar connosco, tem toda a liberdade de subir aqui ao púlpito e apresentá-lo. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por sua igreja. Como é importante este momento de oração, estudo das Escrituras com os irmãos. Colossenses 4, no verso 15 ainda. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfas e a igreja que está em sua casa. Neste momento da carta que Paulo escreve, nos momentos finais em sua saudação, ele cita esse personagem, Ninfa. Mas, quando formos estudar as Escrituras e analisar os comentaristas, dicionários, nós vamos encontrar divergências sobre esta pessoa. Uns colocam como ninfa, outros vão apresentá-lo como ninfas. E aqui está o dilema. Seria um personagem, uma pessoa feminina ou um personagem masculino que Paulo está mandando saudação a esta igreja reunida em sua casa? Quando nós temos dificuldades com as Escrituras, aparente, é lógico que a dificuldade está em nós. Precisamos estudar mais, pesquisar mais e entender por que existem variantes nas Escrituras. Olhando as Bíblias modernas, linguagem de hoje, Almeida atualizada,
NVI, Contemporânea, Almeida 21. Estas Bíblias apresentam sempre o nome de ninfa, feminino, que significa noiva ou moça recém-casada. E também tem um viés da mitologia grega. Claro que nós podemos inferir que esta pessoa, com nome ou com declinativo mitológico, tem até se convertido. E agora, Paulo está mandando saudação a esta pessoa. As Bíblias Mato Soares, católica, ou Jerusalém, católica também, traz sempre ninfas. Bom, aí está estabelecido quem está com a razão. Olhando para as Bíblias modernas, nós vamos descobrir algo muito interessante. Este detalhe que passa-nos desapercebido. Por que ninfa? Por que perder tempo com esse detalhe? Parece insignificativo. Mas isso faz parte de um argumento maior, escondido, de que as mulheres têm um papel importante na liderança da igreja, da congregação. E aí começam a citar esta passagem. E este nome, ninfa, só aparece neste versículo, nas Escrituras. Não temos mais nenhuma informação de nenhuma outra fonte. Não podemos especular e muito menos ficar deduzindo quem era, o que fazia e o que pretendia. Mas os teólogos da modernidade, como eles gostam de explorar o desconhecido para trazer força ao seu argumento, à sua filosofia, à sua visão de vida. Precisamos tomar cuidado com isso. Para estabelecer a verdade, muitas vezes precisamos olhar várias versões. Em segundo lugar, precisamos procurar Bíblias antigas, edições antigas, do início do século XX, por exemplo. E lá nós vamos encontrar na Bíblia Almeida Corrigida, ninfas, masculino. Nós vamos encontrar na revisada ninfas, também masculino. E se formos à fonte da Bíblia no original, nos textos originais, nós vamos encontrar ninfas, também no masculino. Mas por que Paulo manda saudação para esta pessoa? Provavelmente, esta pessoa era uma pessoa abastarda, com recursos, dono de uma grande propriedade, para facilitar receber os irmãos e congregar em sua propriedade, em sua casa, estes irmãos. Veja que Paulo manda saudação para esta igreja. Mas onde que ela estaria? Esse ninfas, ele está em Laodiceia ou ele estaria em outra cidade? Para estabelecer, nós vamos por exclusão. No capítulo 2 de Colossenses, no primeiro verso, Paulo já cita Laodiceia. E na saudação que ele cita de Epáfras, ele fala sobre Laodiceia e também a preocupação, o zelo de Epáfras com relação à igreja de Hierápolis, desta cidade. Até então, na parte final da carta, Paulo não está mandando saudação para a igreja em Hierápolis, provavelmente. Ninfas pertencia ou estava estabelecido nesta cidade de Hierápolis. Então, assim, Paulo está mandando saudação para Colossos, para Laodiceia e Hierápolis também. Assim fica muito mais fácil e claro. O que podemos aprender neste momento da carta do apóstolo Paulo? A importância de estar congregados e a importância da comunhão, do compartilhar. Sabemos que o que motivou o apóstolo Paulo a escrever esta carta à igreja em Colossos, aos Colossenses, foi porque havia uma heresia se infiltrando sorrateiramente dentro da igreja. E esta heresia queria espiritualizar a religião, queria mistificar a mensagem da graça e assim deturpar a sã doutrina. E esta é a preocupação do apóstolo Paulo em escrever esta carta e principalmente direcionar e ensinar a verdadeira liderança,
como deve estar atenta, como deve filtrar as informações que chegam e, principalmente, ensinar a cada um. Por isso, nesse teor da carta, nós vamos desconfiar que este Ninfas, de fato, era um líder, um homem da igreja em Herápolis, que estava reunido em sua propriedade, em sua casa. 3 igrejas que compartilhavam frequentemente, 3 cidades que Paulo não conhecia pessoalmente, não tinha estado com eles, mas ouvia muito acerca destes e da fé deles. Como é importante nós estarmos congregados e principalmente nos preocuparmos com os irmãos que estão mais à distância. E assim, uns aos outros, apoiando, encorajando, estimulando, motivando, vamos ter uma fé sadia, um crescimento mais constante na nossa vida. Isso chama-se ministério em casa, ministério na igreja com os irmãos. E ministério não é aquilo que fazemos para Deus. Ministério, sim, é algo que Deus faz em nós e por meio de nós. E esta é a nossa responsabilidade com a sã doutrina e com a mensagem da graça. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Graças a Deus por aquilo que nós ouvimos, que acabamos de ouvir. Isto é muito importante, o estudo das Escrituras. E este aspecto que nós já referimos noutras ocasiões, da importância das versões bíblicas, também é muito importante. O irmão Alberto não referiu, mas se nós analisarmos as versões da Bíblia inglesa King James, que são versões da Bíblia que estão assentes no Textus Receptus, que são manuscritos fiéis do passado, e sobre isso o site da igreja tem artigos que falam sobre os manuscritos e quais são os fiéis e quais são os que não são fiéis, e muitos dos chamados modernos, as Bíblias modernas estão assentes em manuscritos supostamente mais fiéis que não são, e que têm muitos erros. E portanto é preciso ter muito cuidado e muita atenção com as várias versões da Bíblia, e há que desconfiar muito de muitas das versões modernas, porque elas escondem, como disse o irmão Alberto, fins inconfessáveis. Mas deixando isso de lado, eu gostava de ir a Colossenses capítulo 4, versículo 15, apenas quis reforçar a ideia da versão King James, que fala em ninfas e não em ninfa. Mas em Colossenses 4,15 nós lemos: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfas, que essa versão diz ninfa, e à igreja que está em sua casa. E eu gostava de, ainda hoje, tocar um pouco sobre a igreja que está em casa. Esta é uma expressão que aparece muito na Bíblia. A igreja em casa deste, a igreja em casa daquele. Não são muitos, mas temos esta afirmação, e particularmente temos, porque mais de uma vez, relativamente a um casal precioso na Bíblia, que é Áquila e Priscila. Aquele casal modelo. A Bíblia fala na igreja em sua casa. E se vocês se recordam, na semana passada eu procurei dar um toque sobre o significado da igreja em casa, que não era necessariamente o facto de que a igreja se reunia em casa destes crentes, porque nós vimos no caso da igreja em Corinto, que eles reuniam-se num lugar que não era na casa de nenhum deles, porque o apóstolo chegou a uma certa altura e disse: não tendes casa para comer. Eles não estavam em casa de nenhum deles. E este aspecto parece-me muito importante. E particularmente, tanto mais importante, se vocês se lembram daquilo que eu disse na semana passada, porque uma das expressões da igreja em casa de Áquila e Priscila foi exatamente quando eles estavam em Corinto. E curiosamente é interessante que Áquila e Priscila são referidas à igreja em sua casa em Roma, em Éfeso e em Corinto. Sendo que literalmente mesmo está dito a igreja em sua casa em Éfeso e em Roma. Quando Paulo manda saudações para vários crentes em Roma, no capítulo 16, ele fala de Áquila e Priscila e da igreja em sua casa, em Roma.
E quando eles estavam em Éfeso, a Bíblia não fala lá em Éfeso, mas isto é referido na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, e a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios foi escrita a partir de Éfeso. E, portanto, ele está em Éfeso. Vamos ver. Primeiro aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19, onde nós lemos assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19, que diz assim a Bíblia. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor a Aquila e Prisca, que é a abreviatura de Priscila. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor a Aquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Ora, Paulo está a escrever aos Coríntios. E Paulo não está a mandar saudações para Prisca e para Áquila, lá em Corinto. E ele está a dizer, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Prisca. Ele não está a mandar saudações para Áquila e Prisca e para a igreja em sua casa. Ele está a mandar saudações de Áquila e de Prisca para os crentes em Corinto. E estariam com ele. Onde? Em Éfeso. Porque a carta foi escrita de Éfeso. E isto mostra-nos uma coisa muito importante. Esta coisa de nós sermos igreja, quando saímos da congregação, quando nos congregamos com os irmãos, como igreja, e quando saímos e vamos para outro lado qualquer, devemos continuar a ser igreja. E era assim com Áquila e Priscila. A casa de Áquila e Priscila, aquilo era qualquer coisa. Tanto em Roma, como em Corinto, como em Éfeso. E já agora em Corinto, só para vocês terem uma ideia, a casa deles em Corinto recebeu Paulo. Que é uma coisa curiosa. E em Éfeso recebeu Apolo. E é isto que distingue uma igreja como poderosa. Sabem que estes irmãos não iam para a casa de um qualquer. Eles eram muito criteriosos nas casas onde estavam. Porque quem anda com Deus é muito criterioso nessa matéria. E para Paulo querer ter ficado em casa destes crentes, e ele esteve cerca de 1 ano e meio em Corinto, e deve ter estado 1 ano e meio ali em casa deles, deste casal. Deve ter sido qualquer coisa. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque é importante que os lares, que as casas, sejam de facto um reflexo da igreja. Mas mais do que isso. Porque eu, na semana passada, falei acerca da importância de sermos igreja quando saímos daqui. Estamos aqui juntos e somos igreja aqui, mas quando saímos daqui não devemos deixar de ser igreja. Mas há alguns parece que têm duas personalidades. Tem uma personalidade aqui e tem uma personalidade diferente fora daqui. E por isso é que eu lembrei-me daquilo que o Nando disse uma vez, que houve uma criança que disse aos pais, eu gostava de viver aqui. Estava nas instalações de uma igreja e gostava de viver aqui. Porquê? Porque eles ali tinham um comportamento que não tinham em casa. Isto é grave. Mas isto acontece em muitos sítios. E nós devemos ser um só, sermos o mesmo aqui, no trabalho, na rua, em casa, onde quer que a gente esteja. Devemos ser os mesmos. Mas eu quero levar a fasquia. E eu, na semana passada, falei para sermos igreja onde quer que a gente esteja. E continuamos a ser igreja. Mas mais do que isso, nós temos que ser a melhor igreja. Nós temos que ser melhores em casa do que somos aqui. Eu agora vou levar a fasquia. Nós em casa temos que ser melhores do que somos aqui. Eu vou explicar. Bem, mas antes de explicar isso, quero começar por dizer o seguinte. Para que numa casa, a casa seja igreja, primeiro, Áquila e Priscila, porque a Bíblia fala na igreja em sua casa, tanto quanto eu vejo na Bíblia, eles não teriam filhos. Se tinham, a Bíblia não fala. Ok? Não sei se eles tinham filhos ou não, porque a Bíblia não fala. Ela é omissa e eu, portanto, nem posso dizer que nem que tinham, nem que deixavam de ter. De qualquer maneira, como a Bíblia não fala, eu parto do princípio que provavelmente não teriam filhos. O que também os libertaria de alguma forma para poderem exercer a ação missionária que eles faziam. Andavam para Éfeso, para Corinto, para Roma. Estão a ver? As viagens naquele tempo não eram fáceis. Se alguém tivesse filhos a trazer atrás era mais complicado. Mas não impossível. O que eu quero chamar a vossa atenção é que
A igreja em casa começa com marido e mulher. E, portanto, se tu quiseres ser igreja em casa, casa-te com um crente, nunca com um descrente. Porque se te juntares a um jugo desigual, não vai haver igreja em casa. Segunda questão, se tiver filhos, é importante que os filhos sejam ganhos para o Senhor. Para ser igreja em casa, é importante a conversão dos filhos. Um dos maiores ministérios que nós temos é com os nossos filhos. Nunca se esqueçam disso. É um dos maiores ministérios que nós temos em casa, é com os nossos filhos. É mais importante que outro ministério qualquer aqui. Estou a olhar ali para o Cristóvão, tem lá um filhito pequenito em casa, tens um grande ministério lá. Isto é muito importante. E que Deus te dê graça e te ajude a ganhá-lo para Ele. Mas dizia eu, nós temos que ser a melhor igreja em casa. Melhor do que na própria igreja. Ok? Como? Eu vou-vos contar uma história verdadeira. Eu converti-me com 17 anos. Ia fazer 18, mas ainda tinha 17. E conheci um irmão, que era um grande homem de Deus, chamado Viriato Dias de Sobral, já vos falei muitas vezes dele. Ele era mais velho que eu, 50 anos. O que quer dizer que quando eu tinha 17, ele tinha 67. Tornamo-nos amicíssimos. Mas éramos mesmo amigos. Aqueles que nos conheciam sabiam como nós éramos amigos. Ele para mim foi sei lá o quê. Eu nem tenho palavras para descrever aquilo que ele foi para mim, mas ele foi muito para mim. Foi mais do que um pai. Eu dou graças a Deus pelo meu pai. Porque o meu pai converteu-se, depois entretanto, e às vezes eu podia pensar que o meu pai podia ter ciúmes dele. Porque eu estava aqui em Lisboa, na Marinha, e ao fim de semana ia para o norte, e eu não ia para casa, ia para a casa do irmão Sobral. E o meu pai podia dizer assim, pá, este filho degenerado, nem quero saber dos pais. Mas o meu pai, eu dou graças a Deus por isso, ele tinha uma visão correta. É importante que nós como pais, ou maridos ou mulheres, o que quer que sejamos, tenhamos uma visão correta e queiramos o melhor para aqueles que amamos. E o melhor para mim, eu não tenho dúvidas, era eu estar muito com o irmão Sobral. Ficamos muito amigos. Eu andava a estudar no Porto, na universidade, fazia aquela viagem todos os dias, e quando regressava do Porto, não ia para casa, ia para a casa do irmão Sobral. E depois eu estava com ele ali toda a tarde, grandes encontros, grandes conversas, grandes estudos, grandes influências que me afetaram a minha alma. E depois comia com ele lá em casa e com a esposa, e íamos para um culto, que à segunda era em Ovar, à terça era em São João da Madeira, nas Fontainhas, e depois em Santiago de Ribaúl, mas eu ia para a igreja onde me tinha convertido, normalmente. Mas ele ia para São João da Madeira, ficava na igreja onde me tinha convertido, ele ia para Fontainhas e Santiago de Ribaúl, nunca mais me esqueço. Fazia os dois percursos que eram em horas diferentes. À quarta-feira, normalmente, eu dali saía, apanhava um autocarro e ia para os Carvalhos, ao pé do Porto, fazer uma reunião numa casa particular, a evangelizar. À quinta-feira, eu ia para a minha igreja local, em São João da Madeira. À sexta-feira, ia ao estudo bíblico às Fontainhas, também em São João da Madeira, com ele. E ao sábado vinha para a casa dele, passava lá à tarde com outros jovens, que também todos os jovens iam para lá, e ao domingo estava na minha igreja local, normalmente. Mas enquanto eu estava em casa dele, eu passei muito tempo em casa dele, quase todos os dias, grande parte do dia. E houve períodos, particularmente nas férias, que eu até cheguei a passar dias e dias e dias em casa dele, todo o dia, e dormia lá. E nunca mais me esqueço que eu era acordado por ele de manhã, quando ele abria a porta do quarto onde eu estava a dormir e começava a cantar um cântico em inglês. Eu sei que começava assim, all through the night, ao longo da noite, o Senhor a cuidar. E ele cantava aquilo em inglês. E então eu acordava com ele a cantar. E aquilo era uma consolação, só vos posso dizer. Mas era uma consolação estar ali naquela casa. Estar a orar com ele no escritório à tarde.
ao fim da tarde. Os dois lá no escritório, de joelhos, sobre uma poltrona, portanto, com as mãos, os cotovelos numa poltrona, a orar, e eu passar pela experiência de adormecer várias vezes na oração. E a gente lê na Bíblia que o apóstolo Pedro orou quando estava a orar com o Senhor, mas eu também adormeci, não foi só Pedro. Eu também adormeci. E não foi uma vez, foram várias vezes. E eu ficava pior que estragado. Porque depois, a gente estava a orar, e depois já nem sei como é que era, não é? Eu também orava, ele orava e tal, estávamos ali a orar, e depois chegávamos à altura e eu ficava a dormir. Adormecia. E o que é que eu fazia? Diplomaticamente, sem fazer barulho, levantava-se sorrateiramente, saía pela porta do escritório, encostava à porta e eu ficava ali a dormir, sem dar por nada. E quando eu acordava, imaginem como é que eu ficava, não é? Eu ficava tão mal na fotografia. E assim vivi durante muito tempo. Grandes conversas. Crentes de vários sítios, estrangeiros, da América, da Inglaterra, de Portugal, de vários sítios, passavam lá por casa. Grandes conversas, grande comunhão. Como aquilo me afetou. E eu vivia naquela atmosfera. Era uma atmosfera saudável, era uma atmosfera espiritual, era uma atmosfera de crescimento, de ensino prático. E ele vivia em Espinho. E havia uma igreja em Espinho. Como perdoem os irmãos que se reuniam em Espinho, mas a igreja em casa do irmão Sobral era melhor do que a igreja em Espinho. Ouviram bem? A igreja em casa do irmão Sobral era mais forte do que a igreja em Espinho. Assim devia ser a igreja em casa da Áquila e Priscila, com a Paula. E é este tipo de igreja que nós devemos ser em nossas casas. Melhores do que a igreja local. Porque a igreja local é a mediana do somatório de todos os lares e todas as famílias que estão aqui na igreja. Evidentemente que a mediana há de ser sempre inferior aos melhores lares. Porque depois há os piores lares. E depois o conjunto final há de ser sempre menor, nunca é maior. Daí que é possível, numa igreja local, haverem famílias que em casa são mais fortes do que o todo da igreja. E este deve ser o nosso propósito e deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo, e que Deus nos ajude a todos a sermos assim. Eu sempre ouvi o irmão Sobral dizer que o nosso lar deve ser um antegosto do lar celestial. E quando o lar é um antegosto do lar celestial, é qualquer coisa. Há crentes que dizem assim: gostava de ir para o céu. E há crentes que dizem assim: eu já estou no céu. A Bíblia tem uma expressão que é os dias dos céus sobre a terra. Uma coisa é os céus, outra coisa é os dias dos céus sobre a terra. E é possível haver dias dos céus sobre a terra. E eu oro ao Senhor para que o Senhor nos ajude a todos. Olha, não digo mais nada, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a sermos a igreja que Ele quer que a gente seja, também em nossas casas. Eu tinha só um pensamento pequeno, mas o nosso irmão Carlos já, uma grande parte já falou, que era, aliás, havia duas coisas. O versículo começa com a saudação, e eu não posso deixar de referir este aspecto também da saudação, e se repararmos, o apóstolo refere-se muito, não só nesta epístola, mas à saudação, a forma como os crentes saúdam, a forma como estão juntos, a alegria de estarem juntos, de se saudarem. Que o Senhor nos ajude a manifestarmos essa alegria, de nos encontrarmos com alegria. Eu não posso conceber que haja crentes que não se falem, que não se cumprimentam. Não posso conceber.
se acontece alguma coisa não está bem. E não é o Senhor, de certeza absoluta. Por outro lado, em relação à casa, o lar, conforme já foi dito, e ainda há pouco foi referido também, a igreja é um reflexo daquilo que se passa nos lares. A verdade é essa. Se de facto os lares são fortes, são igreja, se nos lares existe o gozo de adorar ao Senhor, de servir, de louvar, de partilhar, tudo isso depois passa também para a igreja. Agora, se de facto no lar não existe esse aspecto da adoração, do louvor, do serviço ao Senhor, do desejo, logicamente depois isso reflete-se também na igreja. A igreja é um reflexo dos nossos lares. E a verdade é que, e nós compreendemos e concordamos que a igreja não está bem. Exatamente porquê? Porque os lares não estão bem. Porque, na verdade, os lares não são igreja. E é isto que nós temos que, de facto, atentar e perceber e compreender. Eu ainda, ontem, eu tenho estado a ler o livro de Jeremias e ainda ontem eu dei um pensamento na Igreja das Fontainhas e sabemos que o estado da nação de Israel naquela altura era terrível. O profeta Jeremias é conhecido por o profeta chorão. Porquê é que ele chorava? O que o levava ao profeta a chorar é o estado miserável em que ele via, em que o povo se encontrava. Era isso que o levava, de facto, a falar. Mas há aqui um versículo que, no capítulo 7 e no verso 18, que diz assim: os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Vejam, isto é uma família. Isto é uma família. E no que é que esta família está ocupada? No que é que ela está ocupada? Algo que, como o próprio Senhor diz, provocarem a ira. Era servirem aos deuses. A família estava ocupada em algo que estava errado. Algo que estava errado. E infelizmente grande parte das famílias estão ocupadas naquilo que não interessa. Naquilo que não vale nada. Em vez de se ocuparem e envolverem toda a família naquilo que está certo, que é ocupar-nos das coisas do Senhor e ocupar-nos da palavra do Senhor, estamos ocupados com idolatria. Nós podemos dizer, mas eu não adoro os ídolos. Um ídolo é tudo aquilo que substitui o Senhor. E eu posso estar a trocar o Senhor por outra coisa qualquer. Outra coisa qualquer pode estar a substituir o Senhor. O tempo que devia ser para o Senhor está a ser gasto em algo que é prejudicial. E é prejudicial para a família. Como era aqui o caso. Esta família, os pais envolveram os filhos em algo que eles estavam a fazer erradamente. E muitas vezes nós também, como família, ocupamos e envolvemos os nossos filhos em coisas que estão erradas. Em coisas que não têm proveito algum, que não edificam, que não nos aproximam de Deus. Envolvemos-nos nós e levamos os nossos filhos a fazer o mesmo. E depois esperamos o quê? Portanto, não era de admirar que, de facto, o estado da nação de Israel fosse conforme nós podemos, ao lermos na Escritura, percebemos o que eles eram, porque se passava tudo isto. E é isto exatamente que acontece também hoje nos nossos dias. As famílias estão ocupadas naquilo que não vale nada. As famílias ocupam mais tempo naquilo que as destrói do que naquilo que as edifica, naquilo que é proveitoso. E por isso o resultado é aquilo que está à vista.
Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude. Eu ontem referi um versículo que diz no capítulo 6, que é um versículo que certamente quase todos nós conhecemos, que diz: assim diz o Senhor, pondo-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Perguntai pelas veredas antigas, perguntai por aquilo que está certo, por aquilo que é correto, por aquilo que está aqui. Esta é a vereda antiga, esta é a vereda que está certa, este é o caminho que está certo. É neste caminho que nós nos temos que ocupar, é com a palavra de Deus. O problema é que o povo se tinha afastado completamente do Senhor e da sua palavra. E o que é ainda mais, como eu no domingo referi isso, diz o versículo 10, então vireis e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas estas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi. Isso, diz o Senhor. Fazemos as piores coisas, mas depois vimos para a casa do Senhor como se nada fosse. Vimos para adorar o Senhor como se nada fosse. Vivemos conforme queremos, fazemos aquilo que queremos, ocupamos em coisas que blasfemam do nome do Senhor, comportamos de forma, de facto, condenável aos olhos de Deus, e depois vimos para adorar o Senhor. E parece, quem faz isso, esquece que, ou pensa que Deus não vê. Deus não vê. Mas este versículo diz, eis que eu mesmo vi. O Senhor vê aquilo que fazemos. O Senhor conhece o que vai no nosso coração. O Senhor conhece tudo aquilo que é, de facto, tudo o que nos diz respeito. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos responsáveis na presença de Deus. Sejamos verdadeiramente igreja. Não sejamos hipócritas. Não vivamos hoje de uma maneira, num sítio de uma maneira, noutro sítio de outra. Sejamos igreja. Somos igreja. E somos igreja aqui, somos igreja no trabalho, somos igreja em casa, somos igreja em todo lugar. E que cada um de nós, de facto, na presença do Senhor, se examine e pergunte, que igreja é que eu tenho sido? Tenho glorificado, de facto, o nome do Senhor? Tenho sido de bênção para os outros? Tenho mostrado que realmente sou a igreja? Sou um filho de Deus? O que é que tem acontecido? Preocupemos com os nossos lares, preocupemos com as nossas famílias, preocupemos que, de facto, nos nossos lares o Senhor reine. Que o Senhor reine. O que é que os nossos vizinhos ouvem? O que é que eles ouvem? É preciso que nós, enfim, eu não sei como é dizer e o que dizer, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa falar-nos e tornar-nos as coisas claras, porque não há palavras, é difícil de explicar, mas a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. Por isso, que o Senhor nos ajude a sermos a igreja que o Senhor merece. Uma igreja fiel, seja aqui dentro, seja lá fora. Amém.